Boa noite, querido. Boa noite. Bora. Quero chamar você a abrir a Bíblia comigo, texto de Apocalipse, capítulo 12. Algumas pessoas. Apocalipse, capítulo 12. Abra comigo o texto da palavra de Deus. Um dos textos de Apocalipse mais conhecidos, que narra um acontecimento muito bonito. Abra comigo então Apocalipse 12, quero ler com você e depois orar, para a gente meditar na palavra de Deus. Diz então assim um texto bíblico: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Senhor Deus, nos dá graça, ó Pai, de olhar para a Tua palavra,
de compreendê-la e de aplicá-la em nossa vida. Que o Senhor Jesus, o Cordeiro que reina sobre todas as coisas, sobretudo esse que tem um cetro de ferro, que Ele, ó Deus, hoje, aqui, alcance os nossos corações, as nossas almas, e nos instrua no caminho que devemos andar. Ser gracioso, ó Deus, e abre os nossos olhos e corações. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você vem acompanhando já há algum tempo o que temos trabalhado aqui em Apocalipse, você deve lembrar que temos, nesses últimos, nossos últimos encontros, falado acerca de uma forma específica a qual o Apocalipse é escrita. Nós sempre, constantemente, falamos que o autor, João, ele escreve Apocalipse, e boa parte dele é um livro escrito em ciclos, ou seja, é um livro onde ele sempre inicia uma história, que é a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus e a sua assunção aos céus, até a sua segunda vinda. E nós falamos repetidamente aqui sobre vários desses ciclos, vários momentos onde o Senhor Jesus revela para João exatamente esse momento, mas com especificidades, com diferenças bem específicas ali, para cada momento desse. Ou seja, inicia-se um ciclo, termina-se outro. O Senhor Jesus, então, João, então, inicia novamente esse ciclo e termina esse ciclo. E aí nós falamos aqui sobre várias coisas, né? A última vez que nós conversamos, falamos sobre as 7 trombetas. E hoje, especificamente, o texto, a revelação que João recebe, é um pouco diferente dessa forma pela qual ele tem exposto, tem recebido essa revelação do Senhor Jesus. Em vez de ser uma revelação que narra exatamente essa vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda, né, esse período entre a primeira e a segunda vinda, João aqui narra, na verdade, o resumo de toda a história. João narra o primeiro momento onde no Éden o Senhor então se revela, até então a segunda volta do Senhor Jesus no último dia. Ou seja, em poucas palavras, em poucos parágrafos, nós temos nesse capítulo 12 o resumo de toda a história do mundo. Temos aqui, exatamente na nossa frente, a história do que aconteceu e de como terminará todas as coisas, desde antigamente. E além disso, há também aqui algo muito específico, que João, ele revela o porquê a igreja passa por tanta dificuldade. Por que a igreja, porque eu e você crentes, passamos por tanta dificuldade? Qual a razão de todas essas lutas que temos enquanto vivemos aqui nessa terra? E para além disso, se você lembrar bem, nós falamos em vários momentos sobre o fim dos tempos, que haverá guerras, rumores de guerras, que haverá assolação de muitas doenças, pessoas que perderão amigos, familiares. O mundo virará um caos quando estiver perto da volta do Senhor Jesus. Todavia, até agora nós não falamos dessa guerra, dessa luta a qual João revela aqui. É aquela luta e aquela guerra que ela fica um pouco que fora dos holofotes. Nós não vemos ela no nosso dia a dia físico. Nós não vemos notícias nos jornais sobre isso aqui. Aqui é uma guerra espiritual, querido, uma guerra longe dos holofotes, longe das fotos, das imagens. Aqui é a guerra, no final das contas, que define toda a história. Pode acontecer o que for no Oriente Médio, pode haver a guerra que for no mundo, todavia, a guerra que define a história, nós não a vemos. Ela é uma guerra invisível. Ora, como então compreender o texto de Apocalipse 12? Eu quero então que você volte os olhos para o texto.
Lembre, aqui João está tratando exatamente sobre a história completa do mundo. Então inicia-se o texto no verso 1. A visão de João, então ele diz que viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Veja que imagem, João enxerga então no céu um sinal, e esse sinal é uma mulher que está vestida do sol. Veja, tente imaginar essa imagem, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, e ela estava grávida. E não só grávida, ela estava gritando com as dores de parto, ou seja, estava próximo o nascimento. Ela estava sofrendo tormentos para dar à luz. E a chave para a gente compreender, querido, quem é essa mulher? Há na história do cristianismo várias interpretações, e uma das mais conhecidas, exatamente a interpretação da Igreja Católica Romana, que diz que essa mulher é Maria, a mãe do Senhor Jesus. Mas a chave da interpretação está no Antigo Testamento. Eu quero levar você lá para que você compreenda que a história, ela inicia lá atrás, e o Senhor então vem conduzindo tudo isso. Abra sua Bíblia comigo brevemente em Gênesis capítulo 3. Boa parte do livro de Apocalipse tem toda a sua base, toda a sua fundamentação exatamente no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, verso 15, é aquele momento chave. O Senhor Deus faz um pacto com o homem e diz que ele não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque caso ele comesse, ele certamente morreria. Então o homem e a mulher comem, desobedecem ao Senhor, quebram um pacto. E o Senhor então nesse momento se achega até o homem, a mulher e a serpente também que estava lá. Então no verso 15, ele diz o seguinte para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é o que nós chamamos de proto-evangelho. É a semente do evangelho. É o primeiro momento onde, de forma clara, há o anúncio do Messias. Há o anúncio daquele que virá e que pisará na cabeça da serpente. E não se engane, desde esse momento, o diabo, Satanás, você lembra do texto? Ele está aguardando a mulher dar à luz para que ele devore o filho. Ou seja, o diabo, desde esse momento, ele tenta de todas as formas impedir com que o filho sobreviva. Ou seja, a descendência da mulher tenha então o seu filho, o Senhor Jesus. Ande um pouco mais em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, verso 9. E aqui um texto onde narra José contando então o sonho que ele tinha tido. E perceba aqui as similaridades, as semelhanças que há entre o texto de Apocalipse que lemos, que se refere à mulher então, e o texto da palavra de Deus. Verso 9, Gênesis 37, 9, diz assim: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E obviamente aqui o texto está tratando, José está falando das 12 tribos de Israel.
Ele fala aqui, né, de 11 estrelas que eram seus irmãos, e ele então era exatamente essa 12ª estrela, as 12 tribos de Israel. E se você lembra, o texto de Apocalipse diz que a mulher estava com uma coroa, com 12 estrelas. E a ideia, querido, é que de fato a mulher, ela é a representação dessa mulher que está prestes a dar à luz o filho, é a igreja do Antigo Testamento. São as 12 tribos de Deus, as 12 tribos de Israel, que é dessa descendência do povo de Deus que o Messias virá. Ela então está prestes a dar luz ao Messias. Ele vem dessa descendência e o Senhor a preserva até que ele nasça. E aí, as investidas de Satanás para que o Messias não nascesse continua. Abra em 2 Reis comigo, 2 Reis, capítulo 11. E aqui é um momento singular das tribos de Israel, onde havia muitas guerras, muitas confusões. E lembre-se que o Senhor Jesus, ele foi prometido a partir da linhagem de Davi, do rei Davi. Em meio a toda uma confusão aqui, 2 Reis, capítulo 11, versos 1 a 13, o texto diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mata todo mundo, mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Isto é, o Senhor sempre preservando a linhagem do Messias. E o diabo constantemente fazendo investidas, o grande dragão, a antiga serpente, sucessivas investidas para devorar aquele que queria nascer da mulher grávida. Ande comigo um pouco mais em Mateus capítulo 2, verso 16. E aqui nós temos basicamente essa grande e última investida antes do Senhor Jesus nascer. Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ou seja, mais uma vez, uma investida do dragão, da antiga serpente, para que a descendência do Messias não se fizesse real. Volte comigo então, querido, em Apocalipse 12. O texto diz então, a partir do verso 4, a partir do verso 3, a mulher então, a igreja do Antigo Testamento, grávida, grita com as dores de parto, prestes a dar luz. Então João narra, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu,
as quais lançou para a terra. E aqui os comentaristas, os estudiosos dizem que o dragão, a antiga serpente, o diabo, como já sabemos, arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, que são demônios. Então o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de, com o objetivo de devorar o filho quando ele nascesse. Então o texto diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Perceba que essa primeira narração de João nos mostra que Satanás está numa guerra profunda para que o filho morra. Ele quer devorar o filho, ele quer impedir com que o filho, esse que tem cetro de ferro, o grande dragão, a antiga serpente, tem sucessivas derrotas nos seus empreendimentos de destruir a descendência da mulher. E o texto diz que a mulher então dá luz. E veja o curto período de tempo aqui, a visão de João ela é muito rápida nesse sentido. Nasce o varão, o Messias vem, ou seja, o diabo, a antiga serpente, o dragão não consegue comê-lo, devorar o filho. Então ele foi arrebatado para o céu, para Deus, até o seu trono. Ou seja, aqui ele já dá um pulo, né? Ele narra o nascimento do Messias e imediatamente ele também diz que esse Messias, esse filho, ele subiu aos céus. E aqui você deve lembrar que Apocalipse, capítulo 4, narra exatamente esse momento, quando o Messias, o Cordeiro, ele chega até o trono do Senhor, então ele toma do seu livro, da sua mão o livro, que tem os 7 selos e etc. Ou seja, agora então o filho, ele foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Que é exatamente o momento em que Cristo, ele basicamente destrói, querido, todo o poder do diabo. Ele pega o livro daquele que está sentado no trono, então ele abre os selos, como já vimos também. E no final das contas, então, nós concluímos que o dragão, ele não consegue devorar o filho. Então o texto termina dizendo no verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você deve lembrar, do que falamos da última vez, o Senhor Deus, ele sempre trabalha com muita numerologia no livro de Apocalipse. E via de regra, o Senhor sempre trabalha com um tempo específico. Ele trabalha com um período total e perfeito de 7 anos, de uma forma simbólica. Se você fizer as contas aí, 1260 dias dá exatamente 3 anos e meio, que é exatamente a metade desse tempo total de Deus. E Deus, então, ele separa 2 períodos, existe todo o tempo, que são esses 7 anos, de forma representativa, mas existe um primeiro momento, que são os primeiros 3 anos e meio, e então existe um segundo momento, que são o restante dos 3 anos e meio. E esse primeiro momento de 3 anos e meio de todo o tempo de Deus, exatamente esse período mais longo, é o período onde o Senhor, então, perceba o texto, a mulher foge para o deserto, depois de ter dado à luz o filho, onde Deus lhe havia preparado o lugar, para que nesse deserto, então, ela ficasse 1260 dias, ou seja, esse primeiro período do Senhor, de todo o tempo de Deus. Então a igreja passa esse primeiro período longo, que é exatamente o período onde a igreja prega o evangelho, onde a palavra do Senhor é pregada e anunciada a todas as nações, com toda a facilidade do mundo. Mas existe também esse segundo momento de Deus, que você lembra muito bem, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, ele diz que esse período mais difícil, mais complicado, de mais perseguição, ele será encurtado por causa dos eleitos.
Ou seja, existe um período que o Senhor ainda guarda para a igreja de sofrimento, mas que ele será curto, porque o Senhor então não vai estendê-lo por causa dos eleitos. O fato aqui que eu quero que você entenda, querido, é que essa mulher então, a igreja do Senhor então, ela foi enviada para o deserto para pregar o evangelho durante esse primeiro período tranquilo de vida que ela tem. Então, João tem, né, outra visão. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel, que é o grande arcanjo, o general, basicamente ali do céu, aquele que tem várias hostes que estão ao seu comando. Miguel, então, e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, ou seja, o diabo e os demônios. A Bíblia também, em vários momentos, fala que se refere aos demônios como anjos também, porque são anjos caídos. Então, há essa peleja, essa guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e os dragões e os seus anjos também pelejaram contra Miguel. Mas veja que interessante, isso aqui está acontecendo exatamente após Jesus subir aos céus. Após o Messias subir aos céus, é que isso aqui acontece. Verso 8, todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, isto é, o dragão e os seus anjos pelejaram após o Senhor Jesus ser assunto aos céus. E veja, isso aqui não é algo que está muito fora do que a Bíblia relata, embora não seja muito comum a Bíblia relatar coisas nesse sentido, mas nós temos outros momentos na própria palavra de Deus, né? Se você olhar Jó capítulo 2, verso 1, narra exatamente o momento onde o diabo ele se achega até o céu, até o trono do Senhor, para falar com ele acerca de Jó. O fato aqui é que é uma guerra invisível, e no verso 9, então diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso mesmo, quando Jesus foi assunto aos céus, houve uma peleja, só que o diabo e os seus anjos não venceram. Então, o grande dragão, a antiga serpente, foi expulso do céu, junto com seus demônios. E veja, o texto não diz que ele foi enviado para um inferno. O texto não diz que ele foi condenado nesse momento para algum lugar específico. Isso acontecerá no último dia, quando o Senhor Jesus voltar com todo o poder e glória, para então enviar o diabo e os seus anjos para o que a Bíblia chama do lago de fogo. Veja, querido, o diabo ele não está no inferno hoje. O diabo está na terra, junto com todas as hostes demoníacas. E o texto, ele diz assim, olha, verso 10, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Lembra o que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos? Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Ou seja, veja que coisa interessante. O diabo, ele estava assim, diante do trono de Deus, e de alguma forma ele acusava os crentes. Mas o Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O Cordeiro, então, o próprio João diz nas suas cartas, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Então ele diz, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. E ai da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O cara tentou de toda forma devorar o filho, e não conseguiu. O Senhor preservou a descendência do filho. E o diabo tentou lutar nos céus, pelejou contra Miguel e os arcanjos, mas pelo sangue do Cordeiro ele foi expulso e não venceu, foi expulso para a terra, junto com os seus demônios, para aguardar o dia que ele será então enviado para o lago de fogo na eternidade. Só que quando ele vem à terra, ele não vem tranquilo. Esse é o grande ponto. Nós temos do verso 1 ao verso 6, então, querido, o apóstolo João narrando exatamente esse momento onde Satanás tem uma luta contra Cristo, contra aquele que vai nascer. Do 7 ao 12, esse momento que lemos agora, o diabo, ele quer sim, de alguma forma, vencer para conquistar a igreja. Só que o sangue do Cordeiro disse assim: não, eu sou advogado deles, você não pode acusá-los. Eles estão sob a minha responsabilidade. Eu morri por eles. Eu paguei o preço por eles. Você não pode tocá-los. Então, o diabo, ele é enviado, Satanás, o dragão, a antiga serpente, é enviado para a terra. E veja, lembre, cheio de grande cólera, irado, porque sabe que já perdeu. Ele sabe que não tem como ganhar. O sangue do Cordeiro já venceu. Só que ele está querendo levar consigo todos aqueles que forem possíveis. Veja, nós não estamos falando aqui das coisas que nós vemos na televisão. Os sinais vocês verão, e o Senhor Jesus fala. Vocês verão os sinais da minha vinda. Mas o texto da palavra de Deus nos revela uma realidade que é espiritual. Então o diabo, o dragão, diz o verso 13, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, o que é que ele faz? Persegue a mulher que dera à luz o filho varão. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai atrás para tentar arrancar de todo jeito aqueles que estão com o Senhor. Verso 14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, nesse primeiro tempo de Deus, nesses primeiros 3 anos e meio tranquilos. Verso 15, então a serpente, ou seja, chegou um momento onde a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher águia como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, agora a serpente, ela acha a mulher e agora a mulher vai sofrer. Ela vai agora passar por um perrengue difícil. Ele diz assim: olha, agora eu vou arrojar a boca e ela vai morrer. Então o verso 16 diz que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, aquela tentativa, aquela investida do dragão para que a mulher morresse, não foi bem sucedida novamente. A terra abre a boca, então a água, a grande correnteza que iria matar a mulher, então, é engolida pela terra. Então o texto termina no verso 17, e diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. E o que é que ele foi fazer? Ele foi fazer o quê? Foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é essa descendência dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Percebe, querido? Agora, o dragão, a antiga serpente, ela não está mais preocupada com mais nada na sua vida, enquanto ela ainda está aqui nessa terra, senão destruir, perseguir e tentar, de alguma forma, pegar aqueles que são os descendentes da mulher, que são os mandamentos que têm os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, e colocá-los abaixo. Esses sou eu e você. Essa é a igreja do Senhor de forma individual. Esses são os descendentes da mulher que ainda hoje vivem aqui no mundo até a segunda volta do Senhor. O diabo, ele está com todas as suas forças, com toda a sua cólera, com toda a sua vontade, com todas as suas hostes com investidas, para destruir a mim e a você que guardamos os mandamentos do Senhor. A questão aqui não é se ele vai ganhar a guerra ou não. Esse não é o ponto da história, e não é o ponto da palavra de Deus. A questão aqui não é, será que o diabo vai ganhar uma quebra de braço no final das contas? Não, porque já tá colocada a questão, ele já perdeu. Ele não vai ganhar nada no final. O que ele tem tentado, o que ele faz, na verdade, é pegar aqueles que são da descendência da mulher, que guardam os mandamentos de Deus, e destruí-los. Por isso que a palavra de Deus fala em vários momentos, no mundo jaz o maligno. O próprio apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Por quê? Porque todas as investidas para mim, na minha vida e para a sua vida, que tentam destruí-las diante do Senhor, é simplesmente porque ele já perdeu a batalha e ele quer levar todo mundo o que for possível com ele. Uma coisa que nós precisamos aqui, então, indo já ao final, lembrar, querido, existe uma realidade espiritual. Não podemos negar isso. O diabo hoje, ele tem duas grandes estratégias. Ou ele tenta fazer com que as pessoas não acreditem nele, que tá assim. Infelizmente, a sociedade hoje, de forma geral, se você for, por exemplo, numa universidade, dificilmente você encontra alguém que acredita no diabo. No final das contas, na verdade, não acreditam em nada do que seja espiritual. E, por tabela, vem também o diabo. Essa é uma grande estratégia dele hoje. Você finge que eu não existo e eu levo você para onde eu quiser. E uma segunda grande estratégia dele é aqueles que acreditam, para que eles desconsiderem, achem que ele é um cara muito burro, que ele não faz tanto mal assim, que ele não vai fazer tanta coisa ruim assim. Essas são as duas grandes estratégias dele. Por isso que a Bíblia sempre nos chama a atenção para o fato de que assim, nós vamos sim passar por várias dificuldades como igreja. Veja, não são as dificuldades que nós temos porque eu e você queremos um salário maior, queremos ganhar mais dinheiro. Não são as dificuldades que eu e você produzimos com o nosso próprio pecado, mas são as dificuldades que são colocadas sobre a igreja de Deus porque nós professamos ao Senhor Jesus. O momento de sofrermos como igreja, porque professamos o Senhor Jesus, ainda não chegou completamente. E sabemos disso. Virá ainda um momento onde, como igreja, seremos perseguidos porque cremos no Senhor, porque amamos o Senhor, como diz o texto, porque guardamos os mandamentos de Deus e temos os testemunhos de Jesus. Não é por causa de mim e de você, porque somos legais ou não, mas é porque a fé no Cordeiro fere aqueles que não amam o Cordeiro. Não se engane, há uma profunda batalha espiritual sobre a mim e sobre a sua vida.
Sabe como é que vence, querido, batalha espiritual? É com o joelho no chão, é com oração, é colocar o coração diante do Senhor com todos os pecados e lutar contra eles. Caminhar em corpo, em unidade, para que como corpo e como unidade nós possamos crescer, amadurecer. Não há outra alternativa, senão enquanto ainda vivemos nesse mundo, ainda estamos em meio a toda essa batalha, senão colocar os joelhos no chão todos os dias e orar ao Senhor, pedindo que Ele nos conceda a graça para continuarmos a caminhada. E por último, a igreja é perseguida, mas ela resiste na pregação do Evangelho. Ela continua pregando o Evangelho. E veja, a única coisa que Satanás pode fazer contra a igreja é tentar impedir que ela pregue. Porque depois que ela pregar, ele não tem mais poder sobre o que é que pode acontecer ou não. Concorda comigo? A partir do momento que o Evangelho é pregado, a partir do momento que a cruz é anunciada, ele não pode fazer mais nada. Porque é o Senhor que converte o coração pela pregação do Evangelho. Ele não pode impedir alguém que foi chamado pelo Espírito para se converter. Ele não pode. O que ele pode fazer é dizer assim: vou impedir com que eles preguem, para que então não haja conversão. Vou impedir com que eles falem, para que não haja pregação do Evangelho. Eu e você estamos, sim, debaixo, querido, de um momento da história, onde eu considero que ainda vivemos, nesses primeiros 3 anos e meio, num período tranquilo, onde podemos pregar o Evangelho, anunciar, sem sofrer maiores danos à nossa vida, ao nosso contexto, à nossa família. Mas eu quero lembrar você que esse dragão que ainda nos persegue, que persegue esses descendentes, ele já morreu, ele já perdeu a batalha dele. O Senhor Jesus, ele ainda não tampou o caixão, mas já cavou a cova. E o Senhor Jesus voltará um dia, para que então o grande dragão seja enviado para o lago de fogo. Então que eu e você, como filhos do Senhor, vivamos com Ele eternamente. Quero finalizar lendo com você o salmo que nós cantamos hoje aqui, Salmo capítulo 2. Que você saia daqui hoje com essas verdades no coração. Salmo capítulo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não o irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar.